Esse final de semana eu decidi assistir ao Morro dos Ventos Vivantes, filme que vocês pediram muito pra eu ver, porque ninguém aparentemente quer gastar o seu dinheiro no cinema, então eu tive que fazer isso. Mas eu estou cansado de andar apenas no limite da sétima arte e fui andar também no limite da quinta arte, tá? Fui ler esse livrinho aqui. E, gente, alguém pode deixar nos comentários quando começa a putaria? Quando começa a putaria? Porque me prometeram uma coisa que eu não encontrei aqui. Emily Brontë, você não está com nada, minha irmã. Bom, O Morro dos Ventos Vivantes é um filme da Emerald Fennell. Talvez vocês lembram dela, daquele filme do Barry Keoghan e o Jacob Elord, o Jacob, nosso amigo, que é o Saltburn. E aí, ela pensou, vou fazer mais brincadeirinhas deliciosas agora com uma obra da literatura mundialmente conhecida, que é O Morro dos Ventos Vivantes. E, gente, se eu falar pra vocês que não tem nada a ver o livro com o filme, eu acho que vocês já devem até saber disso, porque não é novidade na internet, não param de falar aí que Emerald Fennell deve ter lido algum outro tipo de livro, porque não foi O Morro dos Ventos Vivantes, pelo menos não a versão da LPM Pocket que eu li com a tradução de um tal do Guilherme da URGS. Inclusive, Guilherme, parabéns, cara, tua tradução é muito boa. É muito boa essa tradução aqui. E, velho, é difícil eu ser aquele cara chato que vai pro cinema e fica falando, no livro é diferente, no livro é tudo muito diferente, isso não acontece no livro não é assim, eu odeio esse tipo de pessoa. Mas eu me tornei aquele tipo de pessoa que eu mais odeio, porque eu li esse livro um dia antes de ir pro cinema, e aí eu fiquei no lado, no cangote da Ana, falando, no livro é diferente, sabia que no livro não é assim. Bom, esse livro aqui, ele é escrito pela Emily Brontë, que morreu um ano depois do livro ser publicado. Então ela nunca, graças a Deus, pôde ver a adaptação da Emerald Fennell, mas também nunca pôde ver o sucesso que o livro dela fez. E aí, se tu me pergunta, esse é um livro de romance? Talvez, mas eu acho que não. Eu acho que o conteúdo desse livro mesmo, na verdade, não é romance. Na verdade, ele é um livro sobre amargura. É todo mundo amargurado, é um bando de fofoqueiro, principalmente a Nelly, que também tá no filmezinho, vocês vão ver o ódio que eu tenho desta irmã. Fazia tempo que um livro ou uma obra de ficção não me deixava com tanto ódio de uma pessoa. Essa empregada, ela fica fofocando da vida de todo mundo, inclusive do patrão dela, que um dia chega na casa com um cigano, uma criança cigana, que é uma criança que foi pega em Liverpool e tal, e aí o patrão começa a criar essa criança como se fosse o filho dele. Os filhos biológicos dele começam a ficar com ciúmes, e uma dessas filhas é a Kathy, que no filme é interpretada pela Margot Robbie, e o Heathcliff, estranhamente, é interpretado pelo Jacob, que de cigano aí, meus irmãos, não tem absolutamente nada. Talvez aí esse brinquinho e um anel de bicheiro que ele bota em algum momento do filme, pode ser, mas tirando isso, não tem nada. Grande parte do livro se baseia nisso, na origem do cara, dele ser um cara de pele escura, no meio, né, dos ingleses, daqueles leites talhados. Ele é criado de uma forma muito diferente dos outros irmãos, né, diferente da Kathy, que recebe, por exemplo, aulas, né, aprende a ler, aprende a escrever, enquanto que ele não vai saber ler, não vai saber escrever, não vai saber fazer porra nenhuma, vai trabalhar no estábulo, vai ser chicoteado, mas no filminho, gente. No filminho é diferente. Porque diferente do livro, que fala basicamente sobre o rancor, né, sobre gerações que são quebradas por esse sentimento de vingança que o Heathcliff tem, agora no filme, bicho. Mas minhas irmãs, antes de qualquer coisa eu preciso falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é a Insider. Pra quem não sabe, a Insider é parceira aqui do canal há longa data, e eu tenho meu cupom, que é o João Mânica. E agora, no mês de fevereiro, acabou o carnaval, é a hora perfeita pra gente que tá voltando pro trabalho, voltando pra rotina, pegando alguns hábitos novos, ou então só realmente voltando ao que já tava fazendo, de colocar a Insider na tua vida. A Insider tem roupas funcionais que ajudam muito no dia a dia, porque é uma escolha muito inteligente, é um investimento realmente na tua rotina. São roupas que entram para facilitar a tua vida, elas têm uma tecnologia anti-odor, elas desamassam no corpo, e realmente eu recomendo muito, porque eu utilizo muito para ir pra academia, para gravar os vídeos aqui no canal, para editar, para fazer live. Eu gosto muito do material da Insider, do caimento, do tecido. Se tu nunca comprou uma Insider e não sabe como ela é, agora é o momento perfeito, porque o meu cupom João Mânica tá dando 20% de desconto na sua primeira compra na Insider. Caso seja uma compra recorrente, ou seja, você já comprou, o meu cupom tá dando 10% de desconto. A Insider tem peça tanto para os irmãos quanto para as irmãs, e lembra de usar o cupom João Mânica, porque você vai estar ajudando muito aqui o canal. É isso aí, tamo junto. Vamos lá. Vamos começar bacana. Eu vi esse filme no cinema, então eu vou ter um problema aqui, que é usar as imagens, né? Eu vou ter que usar o que tem no trailer. Porém, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem bem tranquilos, porque esse é aquele tipo de filme que, se tu viu o trailer, é só tu juntar as partezinhas e basicamente tu vai ter o filme na tua cabeça. Cara, o filme ele começa com uma tela preta, e eu tava no cinema
e começou um gemido, né? Daí eu pensei, puta, começamos legal. Eu fui esperando, né? Aí corta, tem uma quebra de expectativa, porque na verdade tá acontecendo um enforcamento em praça pública. E o gemido, na verdade, é o prazer dos aldeões ali que estão, uau, porra, finalmente estão matando alguém. Naquela época não tinha o bebê Bilson, nosso BBB aí pra nos alienar. Então era enforcamento em praça pública mesmo, here we go. Aí o filme começa, o cara tá sendo enforcado, eu pensei, caralho, que vibe, né? Tá um negócio, uma fotografia meio a Casa do Dragão, até a menininha, a Cathy no passado, parece a Rhaenyra. Tem o garotinho do Adolescência que aparece, olha que bacana. Não, isso é um filmezinho legal, até que o cara que tava sendo enforcado dá um close no pau dele e ele tá de pinto duro. O cara tá de pinto duro, aí começa uma depravação total, é a gurizadinha ali, os aldeões, os camponeses, botando o peito pra jogo, se pegando embaixo do enforcamento ali, da forca, eu não entendi muito bem essa parte. Enfim, isso tudo é um flashback que mostra a Cathy crescendo com o Heathcliff, né? O Heathcliff que, como eu falei antes, ele foi trazido pra essa família. Algumas teorias falam que ele é um filho bastardo do velho. Isso não dá pra saber, acho que é só teoria de fã mesmo. E aí a gente é apresentado a Nelly, né? A Nelly, essa... Eu odeio a Nelly, mano. Se tem... Ó, cara, até me animei. Eu adoro falar mal. Se tem alguém que eu não gosto, é essa Nelly. Se tem uma vilã da história do Morro dos Ventos Vivantes, é essa Nelly. Que acha que tem o direito de ficar colocando o bedelho em tudo que é coisa, né? Tipo, ela tem ciúmes da Cathy, né? Vocês vão ver o que ela faz. E aí, é claro que precisa começar aquela música I Think I'm Gonna Die in This. Na fotografia da Casa dos Dragões, como eu falei, vai mostrando o Morro dos Ventos Vivantes, a gurizadinha caminhando ali. E o Heathcliff acabou de chegar na casa, né? Como não é um cigano, o que eles fazem pra, tipo assim, não dá pra deixar esse garoto tão bonitinho assim? Vamos tirar o pivôzinho dele. Tiram o pivô do nosso irmão, deixam ele banguelito. Ele sofre muito, perdeu o pivô aí na rua, tá ligado? Não aprende a ler, não aprende a escrever. A Cathy até tenta ensinar, como ela não é uma professora, né? Ele não consegue aprender com ela. E sabe quem fica com ciúmes dessa relação? A Nelly, essa fudida, fica com ciúmes da relação do Heathcliff com a Cathy, que são duas crianças, né? Isso esteja dito. Bom, aí o senhorzinho, o senhor Earnshaw, do nada no filme começa a odiar o garoto e começa a chicotear, né? A bater nele. Ele cresce então com marcas de chicote nas costas, sofreu muito, não sabe ler, é analfabeto, não tem o pivôzinho. Colocam ele pra trabalhar no celeiro. Agora já se passaram muitos anos, ele tá sim o Jacob Elord com uma vibe meio figurante dos 10 mandamentos. E a nossa Cathy tá diferente, né? Que morros são esses, Cathy? Que morros são esses? Essa pergunta que eu faço. Que figurino é esse? Que morros são esses, Cathy? Tudo bem, acho belo. Nessa próxima cena, que os dois já estão mais velhos, tá aí o nosso garotão dos 10 mandamentos, a nossa irmã dos Morros Uivantes. Começa então a chegar os Linton. São aqueles que vão morar na Granja do Pau Torto lá, que é a parte, né, dessa residência em que tem muito dinheiro, muitas posses, e a casa do Morro dos Ventos Uivantes é a casa do morro lá, toda fodida, que ninguém quer morar. Eles são uma família em decadência, né? Aquela família que tá perdendo todo o dinheiro que tinha, enquanto que os Linton, que estão chegando nessa residência, eles, mano, são montados na grana. É o Edgar, que é o Sr. Linton, e a Isabela, que é a Tidinha. Vou chamar ela de Tidinha. Bom, essa cena, inclusive, que eles estão vendo a família dos Linton chegar, é uma cena que vazou, então foi lançado no teaser, a Cathy perguntando pro Heathcliff o que ele faria se ele fosse rico. E ali ele fala que, então, ele faria o que todos os ricos fazem, maltrataria os seus criados, ele teria muito dinheiro, uma grande casa, casaria com uma mulher rica. Ele fala que ele seria uma péssima pessoa, basicamente. Porque aqui, e esse talvez é um dos meus problemas com esse filme, quando é uma coisa legal, aí é uma adaptação do livro. Quando é críticas, aí não, é só inspirado. Até o pôster tem as aspas. Mentira, minha irmã Emerald Fennell. Às vezes o filme ele até consegue ser um pouco profundo, mas aí ele já caga tudo. Por exemplo, ao som de Charlie XCX, eles estão caminhando pelos morros dos ventos transantes. O Heathcliff tá com ciúmes porque ele vê que a outra família tem muitas posses e ela tá querendo se casar com o cara, né? Tá querendo ir pro lado do cara que tem muito dinheiro. Ele pega e coloca ela numa árvore e fala, agora tu não vai sair daqui. Ela fala, mas eu preciso sair daqui, eu estou de saia, não consigo sair. Pois tire a saia. Pare com isso, Cathy. O meu problema também com esse filme não é a sensualidade. Não é as brincadeirinhas deliciosas. Eu tenho vários vídeos aqui de filmes em que tem as brincadeirinhas deliciosas e são filmaços. Como eu já falei aí num dos últimos vídeos, que é o da Teacher. Da Teacher de piano, cara. O professor de piano do Michael Haneke. Este filme aqui, ele é esteticamente bonito. Como eu falei, ele tem o filtro da Casa do Dragão. Mas ele sexualiza absolutamente
qualquer coisa, como por exemplo, ovos. Né? Vocês devem ter visto nos trailers que parece uma edit de TikTok, daqueles caras que ficam sensualizando uma massa de pizza. É exatamente assim aqui. O Jacóbio vai deitar na cama e tem vários ovos quebrados, que foi a Cassie que colocou ali. Até aí tudo bem, talvez é uma peça que ela quis esfregar nele, mas o cara tinha que esfregar a mão dele na gema e trazer aquela viscosidade e ficar assim. Que gemas são essas? Sabe? Que gemas são essas? E assim, verdade seja dita, gente, esse casal não tem química nenhuma. Esse casal não tem química nenhuma. Vocês podem defender o Jacóbio, podem defender a Margot Robbie, como eu já falei, que morros são esses. Porém, cara, eles não têm química. Tem uma das cenas que o Twitter, também o meu argumento, né, começando com o Twitter falou, mas o Twitter falou que uma das cenas mais sensuais do filme é o Jacóbio Elordi indo na chuva tapar o olho da Cat, né? Oh, meu Deus, a própria Margot Robbie deu uma declaração que os joelhos dela falharam nessa cena. Mulher que é casada. Eu achei essa cena ridícula demais. O cara tá igual o Hagrid, depois do Ozempic, tapando o olhar dela porque o pai dela, o Bebum, decidiu ir embora. E é por isso, eu tava esperando uma super cena ali, eu achei que seria mais pro final, e é basicamente isso. Ele coloca as mãos, as grandes mãos de Jacob Elord na testa da Kathy, e é isso. E ela fica olhando assim pra ele, né? Que mãos são essas? E assim, não sobra nada pro Heathcliff, né? Porque o que ela quer é a grana, é morar com os Linton. E nem é só porque a nossa irmã aqui, vou ter que defender a Kathy, tanto do filme quanto do livro, não é porque ela é uma interesseira, mas é porque tem todo o contexto histórico e social, que sim, o filme joga tudo pros ares, esse contexto e tal, porque não era bem assim, essas famílias era tudo casamento arranjado, gente, era casamento entre primo, entre irmão, né, só pra manter aquela linhagem. From Hell, a gente sabe que é assim, porque a nossa irmã, ela tinha um sentimento pelo Heathcliff, ela queria viver com o cara, mas não dava, ele era um bruto, né, ele era um cara que vivia no celeiro, então basicamente ela fica se punindo, sabe, por ter um tesão indescritível. Mas assim, eu entendo a vontade, talvez, da diretora de fazer um negócio meio edgy. Oh my god, she's so crazy, sabe? Mas não pegou legal, minha irmã. Não foi bacana. Então ela decide ir até a granja do Pau Torto lá pra ver os Linton. E aí ela vai espiando, assim, pelo jardim, e aí a gente vê a família ali, como eu falei, o Edgar e a Isabela, que estão tomando chazinho, falando de Shakespeare, das coisinhas dele, da corte. E ela louca pra viver aquela realidade, né? Porque ela tá morando lá na casa do Morro dos Ventos Transantes, em que ela tem que lidar com os funcionários, o Heathcliff é um cara que não é complicadinho, fica carneando os porcos, e o pai dela é um bebum, ela quer morar ali com o Edgar. O que acontece é que quando ela tá espiando, acabam vendo que ela tá espiando, ela cai da cerca, quebra o tornozelo, e aí é o momento em que ela vai ficar uma boa parte do filme e também do livrinho aqui, na casa do Edgar. Aí passa esse tempo e a Kathy, então, vai voltar pra casa do Morro dos Ventos Uivantes. O Heathcliff tá mais fedorento do que nunca, mais cabeludo do que nunca, igual um gárgula, assim, andando pelos telhados, e não quer papo com ela porque ela chegou muito diferente, né, com uma roupa diferente, que morros são esses, chega com um cheiro diferente, vários perfumes, pô, voltou uma mulher diferente, e ela vai conversar com o cara, que não quer papinho com ela, fala, olha, minha irmã, vai lá falar com o Edgar, com a Tidinha, quer ficar com eles, beleza, mas me deixa fazer meu trampo aqui, não vem encher meu saco. Aí, cara, numa noite, ela decide pedir desculpas pro Heathcliff, e aí ela vai, então, no lugar que ele dorme, que é tipo um celeiro. Quando ela tá lá no celeiro, se não chega os funcionários, os criados da casa, e aí, velho, puta que... É chicote, é arreio de cavalo. Um dos criados, que é o Joseph, que no livro é um senhor que fica lendo a Bíblia todos os dias. Que Bíblias são essas, né? Cara, cada um com os seus tic-tics, não tem problema nenhum, não sou eu que vou julgar aqui. Arreio, né, brincadeirinhas deliciosas, enquanto isso a Kathy tá só olhando, né, pela fresta da madeira, que é quando o Heathcliff chega peladão, coloca as mãos nos olhos e na boca e fala, olha, quietinha. Ela fica transtornada com aquilo, né, mas não acontece absolutamente nada. No outro dia, ela vê as empregadas batendo naquela massa de pão. E que massas são essas? Que brincadeirinhas deliciosas são essas? Chega o Heathcliff na porta e ela... Puta que aí, gente, ela vai pro morro. o morro das Siriricas Uivantes, porque ela tá pensando no Heathcliff. Isso também não tem no livro. Eu queria saber qual é o capítulo. Spirit, né? Spirit Fanfics, não sei. Quando chega o Heathcliff e fala, ô, para com isso, posso te ajudar, né? O que tu tá fazendo aí, carro?
Calma, calma, calma. E aí ela fica falando que isso é obra dele, isso é obra do demônio, que ele fica me tentando, pega um tufo de capim, coloca na boca dele. Ah, é meio crinjola essa parte também. Coloca um tufo de capim na boca dele, ele tira o capim, bota as mãos dela na boca dele. Essa parte eu sim achei um pouco brincadeirinhas deliciosas, não vou mentir. E aí, cara, ele pega tipo o corset dela, corset é o nome disso, levanta ela até o nível dele e fica segurando ela assim e não faz nada, né? Fica só ali nas brincadeirinhas morvejantes. Bom, aí basicamente quando ela volta pra casa, a empregada fala, olha, lembra do Edgar lá, o senhorzinho Edgar? Ele tá aí, quer falar contigo. O cara propõe, olha, vamos casar? Bora casar? Vamos ser felizes? Vamos fazer um casamentinho legal entre primos aí? Vamos lá? Ela basicamente aceita, porém ela vai conversar com a Nelly. O grande erro da nossa irmã é ficar confidenciando as coisas pra essa Nelly. A Nelly é muito venenosa, Kathy. A Nelly não quer teu bem. Porque o que acontece? A Nelly vê que o Heathcliff tá se aproximando. E aí ela fica induzindo a Catelyn a falar por que ela não quer casar com o Heathcliff. Porque a Catelyn fica falando, porque eu gosto do Heathcliff, tem um negocinho, um tique-tique aqui dentro. Lança aquela frase icônica do livro, não importa do que a minha alma é feita, ela é feita do mesmo material da dele, né? Algo assim, dizendo que a alma dos dois são a mesma pessoa, que ninguém nunca entenderia ela como ele entende. Não é mesmo? Ela pergunta, mas por que tu não vai casar com ele? Porque não dá, o cara é um fudido, não tem dinheiro pra nada, ele fede, mora no celeiro, não dá, né? É um horror isso aqui que vão falar lá na corte. O que vão falar? O que vão falar na missa? Aí fudeu. Heathcliff fica puto, depressivo, mas ele pega toda essa depressão, essa amargura dele, vai embora da casa do morro. Agora, foda-se o amor, eu vou fazer dinheiro. 5 anos. Em 5 anos o cara enriqueceu. E nesse tempo que o Heathcliff fica fora do Morro dos Ventos Uivantes, a nossa irmã Kathy vai morar lá na Grande do Pau Torto, viver uma vida muito diferente. Para começar, é tudo muito belo, tem uma lareira de várias mões, paredes vermelhas. O marido lá, o Edgar, mandou fazer um papel de parede from hell, que é para imitar a pele dela, né? Tem até as veias ali, que peles são essas, minha irmã? Tem até as mini varizes da nossa irmã Catelyn, não é mesmo? Baita presente, Edgar. Porra, pelo amor de Deus, que quarto belo. Inclusive, por que eles moram em quarto separado? Por que eles dormem em quarto separado? A Tidinha, que brinca de boneca, ela chega com uma bonequinha assim pra Catelyn e fala, olha, minha irmã, fiz essa bonequinha aqui, olha que legal. Ah, obrigado, Isabela. Então, isso aqui eu peguei dos teus cabelos, que tu deixou lá naquela escova lá, e aí eu ia de noite, pegava o teu cabelo e fiz essa bonequinha pra ti. Bom, mas aí, cara, nossa irmã vive a vida da burguesia, a vida boa, com brioches, gelatina de peixe, que ela fica, inclusive, enfiando o dedo dela lá, não sei qual é, que é o tique-tique, brincando de cachorrinho com a Isabela, também não entendi essa parte, passou como se fosse um clipe da Vevo. Aí ela fica assim, transando com um cara que ela não gosta, né, com aquela cara de desgosto, dormindo no quarto que tem o papel de parede da pele dela, brincando com a bonequinha de cabelo real com a Isabela, com a Tidinha. E ela fica de saco cheio dessa vida, pelo amor de Deus. Se eu soubesse que era isso aqui a vida dos ricos, nunca ia desejar ser rica. Aí ela pega, mete o gorro da Chapeuzinho Vermelho e vai de volta pra casa do Morro dos Ventos Uivantes. Lá ela vê a situação do pai dela, o cara já não tem mais dinheiro, tá sem grana, as criadas fugiram da casa do Morro dos Ventos Uivantes, não tá uma situação complicadinha. Aí, mano, passa um tempinho, Natal, Merry Christmas, e a Isabela ali, ela tá aprendendo algumas coisinhas. A gente vê que a nossa irmã é muito parecida com a Teacher, ela é Tidinha por fora, porque por dentro ela tem uma leoa ali dentro, ela tá por ver qual é que é a da vida. Ela dá um presente pra Kathy, um livro pop-up, o Pop-Up from Hell, é o pop-up que tem uma flor, será que vocês me entendem? Tem uma flor, tem um cogumelo, sabe o cogumelo, a cogumeleta? Pop-Up from Hell, cogumelo na cara da nossa irmã Kathy, né? Bacana. Ganhou o presentinho ali da Isabela, vai dormir, sabe o que tinha na cama? Os ovos. O Heathcliff voltou. Agora, lembra do pivôzinho que tava faltando? Véi, agora é pivôzinho de ouro. Heathcliff tá com pivôzinho de ouro, tirou a barbinha, deixou só uma costeleta. Brinquinho do cigano continua lá, né? As origens. A Isabela, a Tidinha, né? Ela começa a ficar apaixonada pelo Heathcliff. O Kathy falou, ó, minha irmã, isso não é pra ti. Esse cara aí é rude, esse cara vai acabar com a tua vida, esse cara vai te deixar com 1 milhão de trauma, ele tem várias red flag. Não vai nessa. Isabela não tá nem aí. Quero me divertir. Vou me permitir sim, e vou. Aí, mano, no meio de tudo isso, o senhor Earnshaw, que é o velho lá, o pai da Kathy, ele morre. E no velório, o Heathcliff e a Kathy começam a se pegar. Assim,
realmente um pouco sexy as cenas, mas química zero. E se tu viu o trailer, é o que tá no trailer, não tem nada a mais. É o que tá no trailer que aparece no filme. Começam a se pegar no cemitério, começam a se pegar no Morro dos Ventos Transantes, começam a se pegar em carroça, embaixo de ponte. Bacana, é legal essa parte, que não dura muito, né? Porque assim que sai o logo da Vevo ali de baixo, que acabou o clipezinho, aí já volta pro... Aí, cara, o Edgar, o Sr. Linton, finalmente começa a perceber que tem alguma coisa de errada, né? Pô, esse cara veio aí, esse cara de brinquinho, né? Alguma coisa ele quer com a minha mulher. A Cat, inclusive, que tá grávida, tá? Ela é engravida no meio disso. Aí ele proíbe ela de ver o Heathcliff, tu não vai mais sair daqui, tu vai ficar aqui, minha irmã, com esse papel de parede. Mas o cara também é muito facilmente enganado. Heathcliff joga uma pedra na janela, a Cat fala, não, eu acho que é uma andorinha que bateu lá fora, eu vou lá sacrificar ela, porque eu sou muito pura de coração, né? Pelo amor de Deus, vai lá fora. Só que não é andorinha porra nenhuma, tá o Heathcliff lá nas sombras, os dois começam a se pegar nas sombras, o maridão lá atrás só olhando, né, só meio voyeur, que também não consegue ver nada porque tá tudo escuro. Não, é muito perigoso, vai embora, a gente não pode se pegar porque ele vai soltar os cachorros em você. E o cara fala, e eu irei adorar cada mordida. Eu irei amar cada mordida. Kathy. O Heathcliff até pergunta se o filho que ela tá esperando é dele, e o que ela responde que não, o filho não é dele, tá ligado? E ela tem certeza veemente nisso, o filho não é teu, Heathcliff. Mas nada impede dos dois de fazer as brincadeirinhas deliciosas, inclusive ele fala que ele prefere que o filho não seja dele. Puta, qual parte do livro tá isso, Emerald Fennell? Que adaptações são essas, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí, cara, rola assim o tique-tique de novo ali, mas assim, é muito pudico. Ah, é muito pudico. Não tem um peitinho, não tem um tiquinho do Jacob Elordi, não tem nada, velho. Qualquer episódio de Game of Thrones bate a putaria desse filme. Minha crítica não é quanto a putaria. Talvez seja a falta de... A Isabela casa com o Heathcliff. Porque assim, não vai ter jeito dele casar com a Kathy. A Kathy já é do Edgar, ela já tá grávida. Então ele se casa com a Isabela, com o objetivo de tentar chamar a atenção da Kathy. Talvez isso não fica tão claro no filme, mas quem lê o livro sacou. Que o objetivo dele casando com a Tidinha é de ferrar com a outra família, né? E não de... Enfim... porque ele gostava da Isabela. Aí, velho, no livro, ele leva ela pra casa do Morro dos Ventos Uivantes e trata ela muito mal, deixa ela sem criadas, deixa ela num quarto escuro. Já no filminho é diferente, mano. Ela é tratada como um cachorro e pior que nossa irmã gosta. Foda-se as bonecas e o chazinho. Tô na minha casa aqui, tô vivendo, tô gostando, me permitir e é bacana. E aí eles mandam uma carta pra Nelly, aquela fudida. A Nelly vai lá, fica horrorizada com o que tá acontecendo, mas ela não vai levar essa informação pra Kathy. Porque a Kathy, gente, adoeceu. Ela tá doente. Pegou aquela chuvinha lá, com as brincadeiras deliciosas com o Jacob, fudeu. Pegou uma friagem ali, provavelmente vai morrer, porque não sei se você sabe, não existia medicamento e a medicina não era tão avançada naquela época. Mas sabe por que ela morre? Porque essa fudida da Nelly, que tá aqui no livro também, acho que essa é uma das únicas coisas que ficaram fidedignas nesse filme, por quão arrombada ela vê que a Kathy tá doente, a Kathy fica falando pra ela, eu tô doente, eu tô mal. Eu vou perder a criança. Eu tô doente. Eu tô mal. E ela finge que é mentira. Ah, ela deve estar fingindo. Isso não é verdade. O que acontece? Ela morre. Ela morre. Ela morre porque a Nelly, essa fudida, achou que era fingimento. Né? Fingimento, ela não vai morrer porra nenhuma. Numa cena que tem várias sanguessugas, sangue pela cama inteira. E assim, até que é vibes. Mas não teve a construção pra aquilo, sabe? Não é um filminho de conforto como A Meia Irmã Feia. É visualmente legal, porém com a profundidade, como eu gosto de falar, de um Pires. E aí o filme termina assim, gente, com o Heathcliff abraçando a Kathy na cama, né, e tendo um flashback de tudo o que aconteceu. Só que no livro, Kathy morre no meio do livro. Quando ela morre, tem aquele sentimento de um amor que nunca foi concretizado, sabe? Eram duas almas que se amavam, mas nunca ficaram juntas, e aí isso acabou virando, enfim, a amargura da vida do cara. No filme não tem isso. Caralho! Ficaram se esfregando o filme inteiro. Dessa água, nossa irmã bebeu aos montes. Tomou de goles fartos. Enfim, cara, ela morre no final. E é muito diferente do livro, porque como eu falei no livro, o que acontece depois da morte dela demonstra muito do personagem do Heathcliff. Ele tem um filho com a Isabela, e aí ele faz esse filho da Isabela se apaixonar pela filha da Kathy. Faz a filha da Kathy se apaixonar pelo filho dele. O meu problema com esse filme não é a sexualização, velho. Não é ter umas cenas de hot, como a galera gosta de falar. Eu não sou contra isso. Eu sou contra realmente quando perde o sentido, quando não tem algo mais profundo por trás, quando é simplesmente as cenas pra fazer um clipezinho, pra fazer uma edit do TikTok. É um filme péssimo? Talvez. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.